O nosso Miro Nascimento liga para o secretário e depois de alguns dias sem a gente ouvir o secretário, ele está aqui no ar para falar. Inclusive hoje pela manhã a gente falava sobre isso, que estranhava muito o secretário não estar falando, porque ele sempre falou bem, mas ultimamente o secretário estava muito calado. E a nossa pergunta se era uma posição firme dele ou se era uma orientação da própria secretária de comunicação, do próprio prefeito, para o secretário não expor esse momento que vive o sistema de transporte coletivo de Feira de Santana. Mas a secretária está falando agora. Bom dia, secretário, prazer falar com o senhor. Bom dia, Dilson. Bom dia a toda a bancada, bom dia aos ouvintes. Dilson, uma orientação do nosso prefeito. Um momento desse de crise, de grave crise, nós estávamos concentrados na resolução do problema. E infelizmente, por uma questão de humanidade, nós não tínhamos condições de estar fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. As decisões que foram tomadas nos últimos 10 dias exigiram muita cautela, atenção, muito estudo, pesquisa, contatos com outras secretarias em todo o Brasil, para que nós pudéssemos ter decretado emergência no transporte público, obedecendo todas as normas vigentes, e principalmente a intervenção na Associação Via Feira, que é uma medida que requeriu aí toda uma logística, né, para que futuramente nós não sejamos penalizados, né, pela justiça, porque obviamente há a possibilidade, né, que as concessionárias possam recorrer tanto administrativamente quanto na justiça. Então nós estivemos à frente aí de uma equipe multidisciplinar com muitos profissionais da área jurídica, de outras cidades inclusive, como Salvador, Vitória da Conquista, profissionais da área contábil e profissionais da área de tecnologia da informação. Então, o nosso prefeito, ele nos orientou à dedicação exclusiva. Nós tivemos uma semana atípica, que nos fez até lembrar o tempo das atividades em operações rurais na polícia, dormindo aí entre 1h30, 2 horas por dia, para que pudéssemos anunciar as medidas, fazer os decretos. E no dia de hoje, nós continuamos, né, com outras medidas, para que a gente consiga mitigar esse momento difícil. E não é só a Feira de Santana que tem passado, né? Aqui no estado da Bahia, as principais cidades, vocês devem estar acompanhando, também tem passado, principalmente por conta dos últimos aumentos para o combustível, que tem agravado muito a crise, não só em Feira de Santana, para o estado da Bahia, mas como todo o país. Nós já estamos indo aí para o 9º aumento, somente no ano de 2021. Secretário, como o senhor sempre foi disponível para a imprensa, quando o senhor silenciou-se, o seu silêncio fez muito barulho. Pense numa coisa que fez barulho, foi o silêncio do secretário, Saulo Figueiredo. Mas nós tivemos, secretário, também, modéstia à parte, a consciência de afirmar aqui, como afirmamos inclusive agora há pouco, que o sistema de transporte coletivo de Feira vem doente há mais de 4 décadas. E apenas chegou aonde está, não por culpa individual daquele secretário, do próprio prefeito, mas de uma estrutura que vem se deteriorando ao longo dos anos, e ainda mais com esses aumentos da Petrobras, do sistema de transporte, que atinge diretamente o consumidor, atinge as empresas, enfim, é uma situação que requer muita, mas muita sabedoria para contornar e não resolver o problema que agora não se resolve com médio e curto prazo. Mas eu diria o seguinte, que nesse momento a informação, por mais incipiente que ela seja, ela é boa, porque ela evita ruído para a imprensa. Por exemplo, o que o senhor está dizendo agora, realmente tem procedimento de vocês estarem tentando resolver um problema. Mas esse problema também não divulgado,
acaba causando um barulho maior, secretário. Eu respeito muito a sua opinião, mas essa foi a prioridade foi se dedicar ao problema. A nossa Secretaria de Comunicação, ela não deixou a população de ficar informada, inclusive todos os releases passados à imprensa, havia um cuidado do secretário em pedir para que nós analisássemos antes de soltar. Todas as medidas importantes, ele nos solicitou também que gravassem áudios, então nós não deixamos de informar as pessoas. A estratégia adotada foi tão somente a figura do secretário não está como nós fizemos, por exemplo, há 2 meses atrás, quando houve uma paralisação por parte do sindicato, né? No dia que nós conseguimos a medida judicial, eu passei de 6 horas da manhã, né, até às 18h30, somente atendendo a imprensa, né? Nós temos essa peculiaridade na imprensa local, são muitos programas nos mesmos horários, né? Então, assim, nós tivemos ao vivo em todos os programas praticamente da cidade, e eu recordo que naquele dia, tem mais ou menos 2 meses, acho que, se não me engano, no mês de setembro, nós nos dedicamos. Então, não houve prejuízo à informação, né? Todas as medidas que foram adotadas, tudo que foi solicitado, a Secretaria de Comunicação fez, né? Mas já desde o dia de sábado, em que nós conseguimos a maior urgência, que foi ter o transporte voltando a rodar, desde o sábado pela manhã, nós já voltamos ao atendimento normal. O trabalho, ele continua, e ao longo desses 4 anos que nós estamos à frente da Secretaria, esse foi um dos momentos, né, que exigiu maior cuidado, e agora a gente retoma a rotina sem problema nenhum. Continuamos à disposição de vocês. Nosso companheiro Miro Nascimento tem uma pergunta para fazer ao secretário Saulo Figueiredo. Miro. É verdade, meu caro Dilson Barbosa. O primeiro bom dia, meu secretário. Prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Obrigado pela atenção. E o senhor falava agora há pouco que, com relação a teve que buscar orientações, buscar inclusive entendimentos acontecidos em outras cidades, exemplo de Vitória da Conquista e outros lugares que o senhor citou. Um dos pontos principais, né, de que resultou inclusive nessa manifestação na porta da garagem foi exatamente a retirada de linhas de que tivemos aí com relação à população na zona rural. Ponto. Por outro lado, a empresa acaba publicando também uma nota que também não teria a obrigatoriedade de colocar, né, os ônibus nessas localidades na zona rural, por ter sido feita pelo próprio sistema alternativo. De que forma esse imbróglio será resolvido a contento para a comunidade? Esse é um ponto. E a outra pergunta é sobre esse pedido de saída da empresa Rosa, ou não, essa segunda alternativa ou terceira alternativa, qual é? Vamos lá, vamos por parte. A empresa Rosa, ela tem um contrato assinado com o município. Começou a operar o sistema de construção pública desde o ano de janeiro de 2016. E dentre essas linhas estavam essas 4 linhas rurais. No ano passado, logo no início da crise, a empresa Rosa anunciou que deixaria de operar todas as linhas rurais. Nós tivemos uma confusão grande, anunciou que... E naquela altura... A gente está com um problema na nossa comunicação. Não sei se o senhor como está em movimento, conforme o senhor mesmo disse. O senhor está ouvindo a gente bem agora aí? Estou ouvindo, sim, perfeitamente. Pronto, aí vamos lá. Vamos lá. Então, a empresa, ela tem a obrigação, sim, de operar essas linhas. Quem é que diz isso? O contrato de concessão que eles assinaram. Tanto sim
que eles continuam operando, por exemplo, no dia de hoje, as 6 outras linhas que têm a mesma característica rural. Então, ela não pode simplesmente operar o que ela acha que deve e aquelas outras linhas que ela não acha interessante, simplesmente ela abandona. Quais as medidas? No sábado retrasado, nós abrimos um processo administrativo de inadimplência, que é um processo que visa a apuração do não cumprimento contratual e, dentre suas penalidades aí, vai desde a aplicação de multas até a própria rescisão contratual com a empresa. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, sobre o pedido de rescisão judicial da Rosa. A Rosa, no seu pedido à Justiça, ela pede para deixar imediatamente todo o contrato, ou, caso a Justiça entenda que isso não seja possível, que de modo alternativo a Justiça conceda que num prazo de 180 dias ela opere, entretanto, que a Prefeitura custeie nessa operação. Nós estamos esperando a decisão do juiz nesse sentido, para que a gente possa se manifestar e, obviamente, que diante desse pedido, dessa publicação na imprensa, nós tomamos as medidas de decretar emergência e intervir na via-feira, que são medidas que vai nos possibilitar, e nós já estamos fazendo, na verdade, isso desde a semana passada, de buscar alternativas. Ou outro operador, ou uma intervenção direta na empresa Rosa, ou a própria Prefeitura pode assumir a operação. Então, todas as opções aí estão na mesa. Muitos operadores do Brasil afora aí têm buscado a Prefeitura. Nós já iniciamos aí a análise, e nós aguardamos uma manifestação do Poder Judiciário nesse sentido. Aí, o secretário, mas aí teria o quê? Um contrato emergencial, uma nova licitação? Como seria? Olha, nós não conseguimos hoje, por uma questão até de prazos, colocar uma nova licitação para acontecer, até porque, com toda a dificuldade, a gente tem um outro lote ainda funcionando. O decreto de emergência nos dá a possibilidade de partirmos ou para a contratação emergencial ou essas outras opções que nós colocamos à mesa, A decisão judicial, a manifestação da Justiça é o que vai nortear, a decisão a ser tomada. A nossa preocupação é que não haja a interrupção no serviço. Então, para que não haja interrupção no serviço, nós cogitamos aí qualquer dessas 3 opções. Óbvio que já estamos trabalhando aí no sentido de poder ter uma logística no mais curto prazo possível para qualquer uma dessas 3 opções. Tem uma dúvida nessas suas declarações com relação à questão do custeio por parte do município ou o município assumir. Nesse caso, o município ele teria o que fazer? Contratar pessoal? Os novos ônibus, eles chegariam de onde? Já teria uma empresa para poder, injetar esses veículos na cidade, disponibilizar esse serviço na cidade? Porque as linhas, por exemplo, vocês conhecem, os trajetos vocês conhecem, a demanda vocês conhecem, mas os veículos que seria o ponto principal, se caso, por exemplo, a empresa resolve ir embora hoje, ou ela deixaria os ônibus por conta da prefeitura, como seria isso, o desenvolvimento desse processo aí? Olha, hoje essa medida cautelar de decreto de emergência, com outras medidas acessórias que nós já tomamos, na pior das hipóteses hoje faríamos uma requisição, como foi feito em outras cidades, para continuar operando de modo emergencial com os próprios veículos hoje da frota da Rosa. Tudo isso por conta do interesse da coletividade. Então, é muito importante a sua pergunta, até para tranquilizar a população. Salvador, por exemplo, de março para cá, resolveu operar ela própria um dos lotes.
tem vivido uma dificuldade muito grande, né, por conta da própria contratação dos rodoviários e até para a questão da manutenção, que tem um engessamento muito grande por se tratar de recurso público, né? Mas conquista em situações emergenciais. Muitas empresas têm buscado, têm oferecido proposta ao município, é uma opção. E uma outra opção foi o que Salvador fez também no ano passado. Foi a intervenção direta na empresa. A empresa ela continua operando com os seus funcionários, né, de forma natural. Entretanto, a direção da empresa sai das mãos do empresário e vem para uma figura nomeada pela prefeitura como interventor, assim como nós fizemos agora na Via Feira, que comercializa os créditos e faz a gestão da bilhetagem eletrônica. Então, secretário, nós temos todas essas opções na mão e garantindo à população que todas as medidas foram tomadas para que não haja interrupção no serviço. Ok, secretário, nós temos aqui o Fernando Moreira também, que deseja lhe fazer uma pergunta. Secretário Fernando Moreira falando com o senhor, desejando inicialmente um ótimo dia para o senhor. Quando estourou essa crise envolvendo a empresa Rosa, eu confesso até que pegou algumas pessoas de surpresa. A gente sabia que a dificuldade de operar o sistema é grande aqui em Feira de Santana, mas a outra empresa que opera o serviço demonstrava ter uma dificuldade financeira até maior. A empresa São João, desde antes da pandemia, já está em recuperação judicial, inclusive. Como é que tem sido as tratativas com essa outra empresa? A gente corre o risco de ela manifestar o interesse de deixar a cidade também, como já foi ventilada aí a possibilidade da Rosa deixar. Como é que tem sido as conversas também com a São João, que tem visto também e tem vivenciado e tem sentido na pele essa crise também? Vamos lá. Oi, secretário, o senhor me ouve? Vamos lá, tentativa aí. Secretário, o senhor ouviu a pergunta? Ouvi sim. A dificuldade, Fernando, ela não se resume somente à empresa Rosa, à empresa São João. O que nós temos acompanhado nesse momento em todo o Brasil é uma quebradeira geral, principalmente por conta da falta de cuidado que outros entes têm tido no momento de crise. Eu tenho repetido nas declarações que tenho dado, no ano passado, a Frente Nacional dos Prefeitos, a qual o nosso município faz parte, fez gestão junto ao governo federal aí para que tivesse ocorrido naquela oportunidade uma ajuda. O Congresso Nacional, ele votou favorável, o Senado também. Entretanto, a ajuda de 4 bilhões que todas as cidades receberiam, todas as cidades acima de 200 mil habitantes e os estados receberiam de 4 bilhões, foi vetado no mês de dezembro pelo governo federal. E até então, né, não houve nenhum aceno, né, por parte do governo federal para que mitigasse. Bastante falhando aí a comunicação com o secretário Miro. Veja, Santil, essa entrevista está sendo feita via celular, telefone celular, e por incrível que pareça, hoje o sistema telefônico, o sistema de telefonia caiu muito hoje com o WhatsApp e os demais meios de internet, e compensação a linha regular de telefone começa a ficar ruim, né? Mas a gente está nessa entrevista com o secretário Saulo Figueiredo, como ele informa, que foi uma decisão até do prefeito que não falasse, mas agora ele está disponível, o problema já está pelo menos em andamento, quase solucionado parcialmente, e se der para a gente ainda concluir, Miro, estamos no oferecimento da Lucidata, você fica
sem comprar, meu amigo, e ainda recebe, você não fica sem comprar, ainda recebe em casa toda a comunidade comprando pelo WhatsApp 3602-3200. Lucidata pensou, a gente tem. Estamos entrevistando o secretário Saulo Figueiredo para Projeto Energia Solar. Ele concluindo, o secretário vai concluir essa parte da pergunta do Fernando Moreira. Meu secretário. Miro, pode passar direto aí, Miro, no plano C, né? Então, sempre plano A, plano B e plano C da telefonia celular. Lembrar, volto uma vez a dizer que, infelizmente, nós estamos com o sistema de telefonia em decadência no Brasil. Telefone fixo a gente não usa mais, né? Raramente. Hoje as pessoas só se comunicam pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Mas vamos tentar essa conclusão para a peregrinação, viagem e turismo no jubileu de 60 anos da Arquidiocese de Feira de Santana. Viagem inesquecível, Romaria com Santana, Casa da Mãe Aparecida, 19 a 22 de maio de 2022. Roteiro especial com visita guiada, passando pela história de Nossa Senhora Aparecida, turismo de fé, grande momento da Basílica Nacional. Pagamento em 10 vezes no cartão, reserva e pacote na peregrinação, viagem e turismo, Getúlio Vargas 394, Centro, 991336548. Agora sim, sinal refeito. Como eu estava dizendo agora, secretário, a gente está falando hoje com melhor qualidade com Estados Unidos, com Europa, no sistema de que praticamente com o sistema de telefone local, que hoje estamos em queda, não é? Sistema de telefonia, tanto a telefonia celular normal quanto o telefone fixo, hoje ninguém mais usa. E as companhias não estão hoje dando o equipamento necessário para a comunicação. Em compensação, o WhatsApp sobe, as redes sociais sobem, o YouTube sobe, mas essa dificuldade a gente está vencendo. Secretário, para o senhor concluir a pergunta do Fernando Moreira, foi interrompida. Então, é uma realidade, eu havia dizendo, uma realidade sofrida hoje por praticamente todas as empresas no Brasil. Nós aguardamos ainda muito ir da Brasília buscando a ajuda do governo federal para que se mitigue os efeitos dessa crise, né? O prefeito, há cerca de 2 meses atrás, protocolou também na governadoria um pedido para que se possa zerar o ICMS do combustível, o transporte público, assim como foi feito com o transporte intermunicipal. O governo do estado, ele zerou esse ICMS até 31 de dezembro para ajudar o intermunicipal, e nós aguardamos também uma resposta favorável. A empresa São João, em conversa conosco nos últimos dias, tem manifestado sim o seu desejo de continuar, né? Estão preocupados com os efeitos da crise. Houve um anúncio, inclusive, ontem ou anteontem, de novo aumento do combustível. Existe uma preocupação muito grande, né? Mas nós estamos buscando, dentro das nossas limitações no município, através principalmente do ajuste entre oferta e demanda de passageiros, manter o serviço ativo na nossa cidade. Ok, secretário. Para a gente concluir, secretário, um assunto fora dessa linha do transporte coletivo, a Zona Azul de Feira de Santana, em que pé está, secretário? Fala-se muito que ela seria licitada agora. Como é que está? O senhor poderia informar? Eu participei de uma reunião há cerca de 40 dias atrás. A Secretaria de Governo está com a Caixa Econômica tentando desenhar uma PPP, uma parceria público-privada. Nós tivemos uma reunião extremamente exitosa e a intenção é construir num formato de PPP, assim como foi feita na iluminação pública. É um assunto que o nosso secretário de governo ele pode trazer para vocês com mais precisão, mas estamos caminhando nesse sentido. Ok, secretário, obrigado, viu, pela sua participação no nosso Bom Dia Feira, e agora acredito que o canal mais aberto a partir de agora. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para o senhor. Nós que agradecemos, desejar também
a vocês e aos todos os ouvintes um excelente dia, uma excelente semana. Pois é, começamos assim com o secretário Saulo